Interferência. Quando é que ocorre interferência? Ó, duas ondas de mesma natureza. Então tem que ser duas ondas de mesma natureza. Onda mecânica interfere com onda mecânica, onda eletromagnética interfere com onda eletromagnética. Mesma natureza. Ao se encontrarem no mesmo ponto, pelo princípio da superposição, o que é superposição? Ó, aqui, ó, um pulso com amplitude positiva, que é chamado de crista, né? Propaga-se para a direita com amplitude A1. Outro pulso também com amplitude positiva, outra crista, com amplitude um pouco menor, A2. Então, quando esse pulso em uma corda encontra outro pulso ou perturbação da mesma corda, no mesmo meio, quando eles se encontram no ponto P, ocorre superposição, tá vendo? Uma onda superpõe sobre a outra. Então, quando eles têm amplitude positiva, tá vendo? A amplitude positiva somada com essa outra amplitude positiva, ocorrendo superposição, se ocorrer um aumento no ponto de encontro, então, para ocorrer interferência, as duas ondas têm que se propagar no mesmo meio, então tem que ter a mesma natureza, tem que apresentar amplitude, e quando elas se encontram no ponto P, ocorre superposição. Agora, ocorrerá um aumento aqui, ó, da amplitude, se elas tiverem o mesmo sinal, ou seja, crista com crista ou vale com vale. Crista com crista, amplitude positiva com amplitude positiva é crista com crista. Ocorre um aumento da amplitude. E se for também depressão com depressão, então aumenta a depressão. Quando ocorre aumento da amplitude, é chamado de interferência construtiva. A amplitude do pulso resultante é igual à soma da amplitude que superpõe. Então, a amplitude resultante é maior que A1 e é maior que A2, porque a amplitude resultante é a soma de A1 com A2. Então, o primeiro exemplo de interferência construtiva, nós vamos demonstrar, é a onda mecânica que se propaga em uma corda. Então, vamos provar isso. Coloquei uma crista que vai encontrar com outra crista. Então, na hora que eu produzir o pulso aqui, eu vou colocar em câmera lenta a onda crista com crista ou depressão com depressão. Aqui, amplitude positiva com amplitude positiva, e aqui, amplitude negativa com amplitude negativa. De câmera lenta, você vai ver que, pela superposição, vai ocorrer um aumento. Ó. Olha lá, crista com crista. Ó. Tá vendo? Ó? Ó, ficou maior a amplitude. E a depressão também, o fundo do poço ficou maior também. Ó. Ficou mais fundo e aqui ficou mais alto. Isso que é uma interferência construtiva em uma corda. E depois da superposição, elas continuam se propagando da mesma forma antes de ocorrer a superposição. Então, após a superposição, ou após a interferência aqui, nesse caso, construtiva, as ondas continuam se propagando com a mesma amplitude que tinha antes. Olha lá, crista, crista, vale, vale. Vamos repetir novamente, ó. Crista, crista, em uma, que é a azul, e vale, vale na vermelha. Então, encontro de crista com crista, ao tamanho da amplitude, ocorreu interferência construtiva, porque a amplitude da crista aumentou. E a amplitude da depressão, ó, o fundo do poço, também aumentou. E depois da superposição, elas continuam se propagando com a mesma amplitude antes da superposição, com a mesma velocidade, né, e com o mesmo comprimento de onda. Então, apresentamos exemplo de interferência construtiva em pulsos de onda que se propagam numa corda homogênea. Agora vamos apresentar a experiência da interferência destrutiva. Agora, o que vai acontecer? Na interferência construtiva, quer dizer, destrutiva, eu tenho que gerar pulso com amplitudes sinais opostas. Então, tem que ser um encontro de uma crista com um vale. Aí, o que vai acontecer? Vai subtrair, diminuindo a amplitude. Então, aí vai diminuir, ficando com amplitude menor, ou vai ficar uma reta aqui, ó, dando interferência destrutiva total. Porque lá eu coloquei com a mesma amplitude. Então, interferência destrutiva é quando os pulsos provocados aqui no mesmo meio, ao encontrar
no ponto P, continua sofrendo superposição, só que com diminuição da amplitude. Aí a interferência é classificada como interferência destrutiva. Vamos provar isso. Então aqui eu coloquei, vamos colocar de cabeça para baixo, para gerar interferências destrutivas. Olha lá, ó, tá vendo? Do lado da onda azul aqui, está se propagando na corda azul, colorido de azul aqui. Eu estou fazendo com que uma crista com amplitude positiva encontre aqui, ó, nesse ponto P, um vale ou uma depressão com amplitude negativa. Então, como tem o mesmo tamanho, ó, mais A com menos A, vai dar zero e vai ficar retinho aqui, ó. Vamos ver se isso é verdade, né? A mesma coisa aqui, ó. Uma crista da ondinha vermelha vai encontrar uma depressão. Então, uma crista com amplitude positiva encontra uma depressão com amplitude negativa. Então, aqui também vai dar retinho. Vamos ver se é verdade. A superposição. Olha lá. Tá vendo? A amplitude deu zero. Que mais A com menos A dá zero. Então, aqui deu interferência destrutiva. Mas a onda não desaparece, a energia não desaparece. Olha lá. Elas continuam se propagando após a interferência. Então, vimos o fenômeno da interferência em ondas que se propagam em uma corda. A difração, né? Lembrando que a difração, no cotidiano, observamos mais com ondas sonoras, né? Igual uma batida, uma pessoa chamando você, né, do lado de fora da sua casa, porque a onda sonora tem comprimento de onda maior. Vimos o fenômeno de difração com a luz. Agora, na fenda, quando a fenda é dupla, cuidado agora, hein? Quando a fenda é dupla, ocorre o fenômeno de difração e depois fenômeno de interferência. Então, cuidado, gente. Então, agora, quando apresentar fenda dupla, quantos fenômenos vão ocorrer? Difração primeiro, do som, da luz, e depois interferência. Um feixe de luz propagando-se da esquerda para a direita, incidindo agora em dois anteparos, ó, primeiro anteparo, segundo anteparo. O primeiro apresenta dois orifícios. Para que servem os orifícios? Acabamos de ver, né? Para ocorrência de qual fenômeno? Isso vai ser perguntado no Enem. Difração. No segundo anteparo, que é opaco, é para ocorrer o fenômeno da interferência. Então, é interessante você guardar que após a difração, ocorre interferência. A interferência é fácil de visualizar. Onde tem o clarão, que é a franja clara, quando a interferência ocorre com a luz, ó, feixe de luz, como que eu observo que a interferência com feixe de luz é construtiva? Quando ocorrer formação de franja clara, aí a interferência é construtiva. Quando aparecer franja escura, a interferência vai ser destrutiva. Então, primeiro, ao contornar o primeiro obstáculo, que tem os orifícios, tá vendo a condição? Pequeno orifício. O primeiro fenômeno ondulatório é da difração. Aí o que acontece? Cada fenda aqui se comporta como uma fonte coerente. Após a passagem por cada orifício, isso também é perguntado no Enem, ó. Cada orifício se comporta como uma fonte de onda, F1 e F2, em fase ou em concordância de fase. O que significa isso? Ou elas produzem crista, tá vendo? Ó, crista. Saiu uma crista e aqui também saiu uma crista. Então, por isso que elas estão em fase. E depois sai vale e vale, ó. Então, crista, crista. Então, por isso que elas estão em fase. Então, fontes em fase é porque sai primeiro ou crista, ou sai primeiro vale ou depressão. Então, por isso que elas estão em fase ou em concordância de fase. Então, o que acontece? Quando é que vai formar o clarão? Quando for o encontro de uma crista com uma crista. E quando que vai dar a franja escura? Interferência destrutiva. Aí, quando é crista com vale, amplitude positiva com amplitude negativa, nós provamos isso lá na corda, que é mais didática de ver. Com a luz, ó, a apresentação ou a formação de franja escura significa que anulou, né,
Isso, não está vendo a luz. Então, ela se interfere de maneira o quê? Destrutiva, que você não enxerga mais a luz. Então, por isso que aqui, ó, uma crista encontrou com um vale. Um sinal positivo encontrou com um sinal negativo. Uma amplitude positiva encontra com amplitude negativa. Então, por isso que você não consegue visualizar a luz. Ocorre um cancelamento. Interferência destrutiva, franja escura. Vamos provar isso no simulador, né? A luz, duas fendas, two slits, está aqui. Comprimento 500 nanômetros, 200 nanômetros, perfeito, menor. Vamos colocar câmera lenta. Está faltando aqui segundo anteparo. Isso. E vamos ver a intensidade da luz. Como que fica, né? Então, o clarão, olha o tamanho da amplitude, ó. E aonde a franja é escura, a amplitude é quase zero, ó. Tá vendo? Medido pelo gráfico da intensidade. Então, para observarmos a interferência com a onda eletromagnética, a luz visível, por exemplo, devemos usar uma fenda dupla. E o primeiro fenômeno é a difração, e depois da difração, cada orifício se comporta como uma fonte F1 e F2, que novamente vai produzir ondas, né, perturbação, só que elas vão estar em fase. Por quê? Ó, ao mesmo tempo, ó, sai um clarão de F1, que é uma crista, e um clarão de F2, que é uma crista também. Então, por isso que F1 e F2 estão em concordância de fase ou em fase. Então, essas ondas produzidas aqui vão se encontrar em cada ponto aqui, ó, P1, P2, P3, P4, P5. No ponto central, veja bem que a interferência é máxima, que a intensidade é máxima, amplitude máxima. Então, sempre no ponto central, aqui desse anteparo 2, então no anteparo 1 ocorre difração, no anteparo 2 ocorre o fenômeno da interferência. As franjas claras é o fenômeno da interferência construtiva, onde a gente vai somar as amplitudes. Por isso que é lá, ó, onde está o clarão, a franja clara, interferência construtiva, amplitude, ó, aumentada. E onde tem franja escura, interferência destrutiva, diminuição da amplitude a quase zero. Ó. Então vamos fazer exercício sobre difração e interferência da luz. Ó, questão número 5. A figura a seguir representa um feixe de luz propagando-se da esquerda para a direita, incidindo em dois anteparos. O primeiro com dois orifícios e o segundo opaco. Neste aqui, que é o último, né, no segundo, forma-se uma série de franjas claras e escuras. Então, quais os fenômenos que estão ocorrendo? No primeiro, como está contornando o obstáculo, é chamado de difração. E no segundo, onde forma franjas claras e franjas escuras, fenômeno da interferência. Então, a alternativa correta é a letra E. Então, no primeiro anteparo, onde existem os dois orifícios, difração. No segundo anteparo, onde ocorre formação de franjas claras e listras escuras, interferência. Franja clara, interferência construtiva, listra escura, interferência destrutiva. E lembrando que a intensidade é máxima na franja clara central. Na franja clara central, intensidade máxima. Quando afasta, olha lá, tá vendo? Vai diminuindo o clarão, ó, que está afastando da fonte.